Oi, pessoal. Meu nome é Ana, eu sou professora de Química e estudo licenciatura em Química na UFMG. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre funções orgânicas e vamos começar conhecendo melhor as funções álcool e fenol. Bom, antes de conhecermos de fato as características dos álcoois e dos fenóis, vamos descobrir o que são as funções orgânicas. As funções orgânicas são grupos de compostos que possuem propriedades químicas semelhantes devido à presença de um mesmo grupo funcional. E o que é um grupo funcional? É um agrupamento de átomos que se ligam às cadeias carbônicas. E agora, vamos conhecer melhor a função álcool. Bom, os álcoois, eles apresentam como característica principal a hidroxila, que é um grupo OH ligado a um carbono saturado. Então, os álcoois possuem hidroxila como grupo funcional e essa hidroxila deve estar ligada a um carbono saturado. O restante da cadeia pode ser cíclica, pode ser insaturada, pode ser ramificada. Isso não interfere na minha função. Somente o carbono que está ligado ao grupo funcional que deve ser saturado. Eu trouxe aqui alguns exemplos de como essa função é caracterizada nos compostos. Os álcoois, eles possuem algumas propriedades que são bastante importantes. O grupo OH, o grupo hidroxila, é um grupo altamente polar. Por quê? Eu tenho um hidrogênio ligado a um oxigênio. O oxigênio é bastante eletronegativo, então ele atrai para perto de si os elétrons dessa ligação, assumindo uma carga parcial negativa, deixando o hidrogênio com uma carga parcial positiva. Devido à presença do grupo OH, os álcoois podem realizar interações intermoleculares, ou seja, com outras moléculas do tipo ligação de hidrogênio, desde que essas moléculas possuam as características adequadas para que a ligação de hidrogênio possa ocorrer. Os álcoois de cadeia curta são altamente solúveis em água. O etanol, por exemplo, tem uma solubilidade infinita em água. E os álcoois possuem caráter ácido. Isso é explicado pela polaridade do grupo OH. Como o oxigênio atrai para si os elétrons da ligação, o meu hidrogênio fica com uma carga parcial positiva e isso explica o caráter ácido dos álcoois. Os álcoois, eles podem ser classificados de acordo com o tipo de carbono em que o grupo hidroxila está ligado. Por exemplo, um álcool primário possui a hidroxila ligada a um carbono primário. O álcool secundário possui a hidroxila ligada a um carbono secundário e o álcool terciário possui a hidroxila ligada a um carbono terciário. É muito comum que os álcoois sofram oxidação quando estão expostos a algum agente oxidante, como, por exemplo, dicromato de potássio, permanganato de potássio em meio ácido, enfim, diversos agentes oxidantes. Essa reação de oxidação acontece porque o oxigênio presente nesse agente oxidante consegue atacar o carbono ligado ao grupo funcional. É muito importante que nesse carbono que está ligado ao grupo funcional também tenha hidrogênios. O hidrogênio é bastante importante nessa reação de oxidação dos álcoois. E dependendo do tipo de álcool que eu tenho, se ele é primário, secundário ou terciário, os meus produtos referentes às oxidações serão distintos. Por exemplo, o álcool primário pode oxidar em aldeído e pode oxidar ainda em ácido carboxílico.
Essas funções nós vamos ver com mais detalhes nas aulas seguintes, certo? O álcool secundário, ele pode ser oxidado em cetona e o álcool terciário, ele não oxida. Por que o álcool terciário não oxida? Porque eu não tenho nenhum hidrogênio ligado ao carbono em que a hidroxila está ligada. Por isso, a oxidação do álcool terciário, ela não ocorre, certo? Como o carbono que contém a hidroxila não faz ligação com hidrogênio, não existe um ponto na molécula que possa ser atacado pelo oxigênio presente no meu agente oxidante. Depois de conhecer, então, as propriedades dos álcoois e as reações de oxidação, nós vamos aprender como nomear os compostos orgânicos que possuem o grupo hidroxila ligados a um carbono saturado. Bom, para isso, o primeiro passo é identificar a cadeia principal. Nesse caso, a cadeia principal, ela deve possuir o maior número de átomos de carbono ligados de forma contínua e deve abranger o carbono que está ligado ao grupo funcional. Caso o restante da minha cadeia tenha alguma insaturação, a cadeia principal também deve abranger essa insaturação, certo? O segundo passo é escolher o prefixo de acordo com o número de carbonos da cadeia principal. Aqueles prefixos que nós já conhecemos, met, et, prop, but, enfim, de acordo com o número de carbonos da cadeia principal. O passo 3 será a utilização do infixo. O infixo vai ser utilizado de acordo com o tipo de ligação presentes entre os carbonos. Se as ligações forem simples, o infixo é AN. Se tiver alguma ligação dupla entre os carbonos, o infixo será EN. E caso tenha alguma ligação tripla entre os carbonos, o meu infixo será IN. Mas lembrando que esses carbonos insaturados não podem estar ligados ao grupo funcional. Eles podem fazer parte da cadeia principal, mas o grupo funcional deve estar ligado em um carbono que seja saturado, tudo bem? O quarto passo é a utilização do sufixo, ou seja, é como o nome do nosso composto vai terminar. Como a nossa função é álcool, o nosso sufixo será -ol. Então, todos os compostos orgânicos que tiverem uma hidroxila ligados a um carbono saturado, ou seja, todos os álcoois, terão os seus respectivos nomes terminados em -ol, certo? Caso a minha cadeia seja ramificada ou insaturada, o passo 3 é um pouco diferente, porque eu numero a cadeia principal de forma em que os carbonos ligados aos grupos funcionais correspondam aos menores números. Dessa forma, as ramificações e insaturações serão numeradas automaticamente. Então, nesse caso, a gente percebe que quem tem preferência em assumir os menores números quando eu numero a minha cadeia são os grupos funcionais. Agora, nós vamos falar um pouco sobre a função fenol. Os fenóis também apresentam hidroxila como grupo funcional, entretanto, essa hidroxila deve estar ligada a um anel benzênico, certo? A um composto aromático. O restante da cadeia, caso tenha, pode ser cíclica, pode ter outras insaturações, pode ser saturada, ramificada, somente o carbono ligado ao grupo funcional que deve fazer parte do ciclo aromático. Eu trouxe aqui alguns exemplos de estruturas diferentes que possuem a função fenol. Em relação às propriedades, os fenóis são mais ácidos que os álcoois. E a solubilidade dos fenóis em soluções alcalinas, ou seja, em soluções básicas, é bastante elevada. Já na água, essa solubilidade é baixa e em alguns casos chega a ser até insolúvel. E umas curiosidades interessantes sobre os fenóis é que a grande maioria desses compostos possui propriedades antibacterianas e fungicidas.
eles são muito utilizados em produtos como, por exemplo, desinfetantes, e o fenol, hidroxibenzeno, que é só a hidroxila ligada ao anel benzênico, foi o primeiro antisséptico a ser comercializado. Em relação à reatividade, os fenóis são muito reativos nas reações eletrofílicas de substituição aromática, halogenação, nitração, sulfonação, enfim. E eles sofrem reações de oxidação, só que eles não oxidam da mesma maneira que os álcoois, porque eles não possuem o átomo de hidrogênio ligado ao carbono que contém o OH. Então, os fenóis oxidam em quinonas, que é uma classe especial de compostos orgânicos, certo? E por fim, para dar nome aos fenóis, nós utilizamos a regra geral, que é falar hidroxi mais o nome do anel aromático. Por exemplo, se eu tenho uma hidroxila ligada ao anel benzênico, aquele composto será chamado de hidroxibenzeno. E para nomear os fenóis em caso de estruturas ramificadas, nós devemos numerar a cadeia. E aí a gente inicia a numeração pelo carbono que apresenta a hidroxila e vamos seguir no sentido em que os radicais presentes, em que as ramificações presentes, assumam os menores números possíveis. As regras gerais para nomear os fenóis em casos de estruturas ramificadas são bem parecidas com as regras de nomenclatura vistas anteriormente. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e entendido tudo que nós vimos na aula de hoje. E na próxima semana, nós vamos continuar falando sobre as funções orgânicas e vamos conhecer melhor as funções aldeído e cetona. Muito obrigada e eu espero vocês!